Boa noite, eu me chamo Maria Estela Bus, sou a diretora da Faculdade SensoPeg aqui em Criciúma. Estou passando aqui neste momento para desejar a cada um de vocês que tenham uma excelente palestra em comemoração aos 12 anos da Faculdade SensoPeg aqui em Criciúma. Fique agora com o professor Dr. Felipe Bononi, com a neuropsicopedagogia, a nova ciência da aprendizagem. Queria convidar vocês também para que curtam o nosso Instagram, Faculdade SensoPeg Criciúma, para que participem das demais programações que vai até o dia 30 de junho. Amanhã teremos uma grande palestra também com o professor Marco Acras, identificando oportunidades em cenários críticos. Aproveite! Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a esse evento maravilhoso de comemoração dos 12 anos da Faculdade SensoPeg em Criciúma. Quero parabenizar a professora, gestora desta unidade da Faculdade SensoPeg em Criciúma e região, Estela Bus. Estela, parabéns pelo belíssimo trabalho que você tem desempenhado por todos esses anos aí em Criciúma e nas cidades adjacentes. A gente sabe que a sua atuação ela contempla muito mais do que apenas o município de Criciúma e ela abrange a região em que esse município está inserida. A gente entende que o papel da educação é levar cursos de alta qualidade, com preço acessível, para que todos possam realizar o sonho do nível superior e da pós-graduação e possam, assim, melhorar a sua qualidade de vida, do trabalho, ajudando a sociedade, numa das áreas que talvez seja mais importante, é a área da educação, né? Então, parabéns a todos vocês, a todos que participaram desse lindo projeto da Faculdade SensoPeg em Criciúma e região. Para mim é uma honra poder vir palestrar. Meu nome é Felipe Meneghelli Bononi, sou professor da Faculdade SensoPeg, tenho mestrado e doutorado em neurociências e tive a grande satisfação de ser escolhido para falar com vocês sobre uma das maiores influências dos tempos de hoje na educação, que é a neuropsicopedagogia, a nova ciência da aprendizagem. Vem comigo e vamos desvendar todos esses mistérios e vocês vão ver como é brilhante fazer uma educação de qualidade e o quanto isso é mais fácil do que a gente imagina, desde que tenhamos informação de qualidade. E isso a Faculdade SensoPeg entrega para vocês, tá? Bom, então hoje nós vamos conversar sobre neuropsicopedagogia e vamos entender por que ela está sendo considerada a nova ciência da aprendizagem, tá? Nós temos na neuropsicopedagogia uma tríade altamente potente, fortíssima, que sempre existiu, que é pedagogia, psicologia e neurociência. O que nós fizemos nesta nova ciência da aprendizagem foi juntar esses três eixos, tá? São três eixos que não podem estar separados quando eu falo sobre efetividade de ensino e aprendizagem. Para que eu possa desenrolar de forma satisfatória um processo que começa no ensino e leva um indivíduo até a aprendizagem, eu tenho inúmeros fatores que circundam, né, esta situação. E eles são comportamentais, eles são orgânicos, eles são de funcionamento do cérebro, eles são da didática empregada, e em que fase está essa criança, qual é a sua idade, o que ela já consegue entregar, nessa idade, qual o comportamento que eu devo esperar de uma criança, que tipo de estruturas já estão prontas e maduras dentro desse cérebro, como é a abordagem didática para crianças em determinadas faixas etárias. E isso serve para distribuir aí o corte desde o nascimento até a fase adulta, em que você está lá na faculdade estudando. Então é riquíssimo, porque a pedagogia ela traz para a gente a forma como a educação tem que acontecer. A psicologia nos dá todo o conhecimento sobre o comportamento humano e a neurociência nos dá o funcionamento desse cérebro. Se eu sei sobre didáticas, sobre comportamento humano e sobre como o cérebro funciona na hora que ele está aprendendo,
fica muito mais fácil fazer isso girar e, de fato, fazer com que um processo de ensino se consolide em uma aprendizagem duradoura, se transforme em uma memória de longo prazo, tá? Então nós temos aqui que tudo vai iniciar num processo de ensino, seja ele num ambiente formal, dentro da escola, seja ele em casa, em sociedade. Todos os ambientes são ambientes onde a pessoa tem oportunidades de aprender alguma coisa. E aí, do outro lado, temos então a ilha da aprendizagem. Então ficamos aqui no meio com uma tarefa que é uma tarefa das mais maravilhosas do mundo e é mediada, em geral, por um professor ou por um pai e uma mãe muito zelosos e preocupados com a qualidade de vida do seu filho, em que nós temos a ilha do ensino precisando ser ligada à ilha da aprendizagem. Afinal de contas, eu não consigo me lembrar daquilo que eu não aprendi. Ou seja, eu só consigo lembrar daquilo que efetivamente foi aprendido. Então, o processo de ensino precisa levar até a aprendizagem. Este é o grande desafio do docente. Quando nós temos representados hoje os modelos educacionais, a forma como a gente faz, a formação desse docente no nosso país e em outros países do mundo, a gente percebe que o que liga o processo de ensino à aprendizagem é uma corda bamba, muito difícil de ser ultrapassada e que tende, ao decorrer desse caminho tão delicado, tortuoso, perder muitas dessas pessoas que estão tentando transpor esta área da ilha do ensino para a ilha da aprendizagem. Será que é a corda bamba a melhor forma de fazer a ligação entre esses dois polos? Não seria melhor a gente tentar construir uma ponte que fosse muito mais segura, que não gerasse medo, que não gerasse dificuldades, mas uma ponte em que o transitar do ensino para a aprendizagem fosse tranquilo, seguro, prazeroso, criando um ciclo virtuoso entre tudo que eu posso aprender e aquilo que de fato eu aprendo, movendo essa pessoa através de curiosidade, através da sua criatividade, da sua inventividade. Afinal de contas, o sucesso do trabalho docente está em trazer esta criança ou este indivíduo do ensino até a ilha da aprendizagem. Aqui eu tenho condições de deixar a pessoa preparada para escolher qualquer carreira, para estar feliz dentro da tua vida pessoal, social, vida do trabalho e vida social. Não é apenas para que ela elabore uma função, para que ela aprenda alguma função técnica, é muito mais. É para que ela consiga interagir em sociedade. E a neuropsicopedagogia vem ganhando muita expressão nos últimos anos, a tal ponto que hoje, embora ela tenha sido criada apenas em 2007, com a primeira turma no Brasil, feita pela Faculdade Sensupeg, em Jaraguá do Sul, no ano de 2007, hoje, em 2021, a neuropsicopedagogia já é profissão. Essa profissão ela foi reconhecida e está no CBO, com um código, de ofício. E isso aconteceu em 2019, foram apenas 12 anos para mostrar que esta tríade se configura em uma nova ciência capaz de estruturar o alicerce para a construção desta ponte, dando segurança e fluidez no trajeto do ensino até a aprendizagem. É emocionante até falar sobre isso. Eu, particularmente, sou um apaixonado pelas questões que de fato nos tornam efetivos nesse processo. Fazer com que uma pessoa descubra coisas no mundo, entenda como as coisas funcionam, fazer com que uma criança aprenda, é talvez uma das coisas mais lindas que o ser humano pode fazer. É uma das profissões mais nobres, a profissão de docente. E ela precisa ganhar de novo esse posicionamento social, essa importância dentro da família, e até dentro da própria classe de professores.
E é para isso que a neuropsicopedagogia vem, para dar para vocês substratos, para que cada vez mais o seu trabalho seja melhor, mais efetivo e mais virtuoso. A neurociência tem o papel de mostrar para você como esse cérebro nasce, da onde surgem as áreas, como é que as sinapses se constituem, quais sinapses vêm primeiro, para que você possa, depois de entender como funciona o neurodesenvolvimento, aprimorar as suas didáticas. Afinal de contas, você é um profissional dos que mais trabalha com o cérebro no mundo. E na tua formação, não tem isso na grade. A Faculdade Sensupeg está entregando a você isso. Vem com a gente que esse curso de neuropsicopedagogia é uma das coisas mais maravilhosas que você pode fazer para a sua vida. Muda a sua vida pessoal, não só profissional. Você vai mudar a sua relação com a esposa, com o marido, com os seus irmãos, com a sua família, com seus filhos e também com o ambiente profissional em que você está inserido. O ensino e a aprendizagem ultrapassam em muito a fronteira da escola. Tá? Então, a neuropsicopedagogia, como nova ciência de aprendizagem, tem que trazer para o professor conhecimentos básicos a respeito da neurociência, do funcionamento do cérebro humano, porque revelando esses mistérios, a gente torna vocês muito mais potentes para desenvolver didáticas que sejam efetivas. Logo no início da vida, nesse curso, vocês vão perceber que temos aqui um processo chamado neurulação. É o processo inicial de formação do sistema nervoso. Vocês vão aprender isso com muita tranquilidade no nosso curso, tá? É a hora em que nós temos ali a formação do tubo neural. Vocês vão entender o que é o tubo neural, vocês vão saber que essa é uma estrutura que já guarda ali características do seu encéfalo. É considerada o encéfalo primitivo, ou seja, é dali que sai o seu cérebro, a medula, o cerebelo, tudo vai sair dali, tá? E assim que eu tenho o processo de neurulação concluído, vocês vão perceber que a proliferação neuronal acontece numa ordem absurda dentro do cérebro humano. A gente está falando aí que quando você tem 7 semanas de vida, que é quando mais ou menos ali, ó, 21ª semana, tá vendo aqui, ó, 4ª semana ainda, né? Nós temos colocados que você tem em torno, tá, de 250 mil neurônios sendo produzidos por minuto. Não é por hora, não é por dia, não é por semana. São 250 mil neurônios por minuto. Então é uma divisão celular, com diferenciação celular brutal, uma grande produção de neurônios. E quando todos esses neurônios estão produzidos, eles também precisam migrar. Você vê que a migração neuronal, ela se emenda aqui com a nossa proliferação neuronal, tá? E aí esses neurônios vão se espalhar por todo o cérebro, tá? E logo que eles se espalham por todo o cérebro, você vai entender esse passo a passo, como é feita, né, essa parte de distribuição dos neurônios pelo cérebro. Eu já tenho os processos de poda neuronal atuando. Ó, isso aqui representa a poda neuronal. Já está atuando desde o útero da sua barriga, que você está no útero da sua mãe, tá? E as sinapses também já estão sendo formadas. Então, logo que eu tenho a migração neuronal, eu já começo a retirar aquilo que não está no lugar correto, eu já começo a ligar neurônios para formar os circuitos sinápticos de comunicação para gerar os comportamentos, as capacidades sensoriais, né, do ser humano, os movimentos e por aí vai. Tá? Tanto que com 5 semanas de gravidez, quem já passou por esse processo em casa sabe, você consegue conversar com o bebê. Todo mundo fala, já chama pelo nome, já vai conversando, você já vai saber o sexo nessa etapa. Então já deu o nome para o bebê, já conversa, já fala como é aqui fora, como é a mãe, como é o pai, que a gente está esperando com muito amor, que vai ser uma criança muito bem recebida. E essa criança já tem circuitos sinápticos funcionais na área relacionada à interpretação ou percepção do estímulo sonoro. E quando ela nasce, ela reconhece aquele tom de voz que conversou com ela durante a gestação.
Então nós temos um cérebro, gente, que não está pronto só depois que nasce. Ele está num processo de construção. Talvez a gente nem possa dizer que o cérebro finda esse processo, né? Porque a plasticidade, embora diminua bastante depois que você está adulto, ela ainda é capaz de modificar o seu ambiente neuronal. E tudo isso você vai aprender nesse curso. Tá? Você vai perceber que também ainda intraútero tem um processo de mielinização acontecendo. Você vai entender o que é esse processo. Você vai ver que a mielina, ela auxilia a transmissão sináptica e deixa essas transmissões sinápticas mais fáceis de acontecer. Ela otimiza a conversa entre os neurônios. Ela mantém viável toda essa rede neuronal. Tá? E essa mielinização, embora comece no útero, como a sinaptogênese também, como a poda neuronal também, a poda neuronal, gente, ela é um processo contínuo. Ela é tangencial ao neurodesenvolvimento, assim como a sinaptogênese, que é a criação de novas sinapses, e a mielinização, que é a otimização desses circuitos sinápticos para que a transmissão seja cada vez mais rápida e instantânea. Tá? Então, embora elas iniciem-se aqui ainda intraútero, elas têm um longo percurso depois que você nasce. Tá? Elas podem perder um pouco em intensidade à medida em que você vai crescendo, mas elas ainda acontecem. E o processo final de mielinização se dá quando a pessoa fica adulta, que é quando a gente infere ali que o neurodesenvolvimento já está concluído. Dali para frente, este cérebro não é estático, ele também muda, tá? Mas agora ele não tem mais o mesmo potencial que tinha quando era criança, tá bom? Então isso tudo é muito lindo, esse gráfico vai ser destrinchado para vocês no curso, pode estar apresentado de diversas outras maneiras, mas são essas as etapas que a gente vai aprender. E por que isso é importante, professor? Porque quando eu falo de neurodesenvolvimento, nós temos dois pilares aqui que estão muito presentes dentro da sala de aula para vocês. É o neurodesenvolvimento típico, onde tudo ocorre como deveria, e essa criança então mostra características típicas no seu neurodesenvolvimento. E um neurodesenvolvimento atípico, em que eu tenho, por exemplo, aqui as crianças que vão receber um diagnóstico de TEA, transtorno do espectro autista. Então, entender como tudo isso acontece vai ajudar e muito lá na frente para que você possa ter didáticas mais efetivas, né? Saiba como lidar com essas situações. Percebam que a neuropsicopedagogia, embora não necessite, para que o professor faça intervenção em ensino e aprendizagem, de um diagnóstico já pronto, ela vai entregar a este professor as condições de lidar com toda essa diversidade, a partir das funcionalidades e potencialidades que a criança que se apresenta dentro daquela sala tem. Se já tem um diagnóstico ou não, isso neste momento não é importante, porque eu já inicio o meu processo, né, de estimulação. Gente, quando a gente fala sobre isso, eu gosto sempre de lembrar dos primeiros 1000 dias de vida, tão importantes na vida de uma criança. Né? E ele se fecha com 2 anos de idade. Então nós temos aqui todos esses processos dentro desses primeiros 1000 dias de vida. Entender o que influencia para o bem ou para o mal, né? O neurodesenvolvimento dentro desta janela tão sensível é fundamental para a gente ter sucesso no processo de ensino e aprendizagem e de formação de um ser humano capaz de lidar com todas as questões que a vida vai lhe apresentar lá na frente. Os primeiros 1000 dias de vida, só para que vocês saibam, termina aos 2 anos, embora 2 anos de vida não tenham 1000 dias, porque conta, além dos 730 dias dos 2 primeiros anos de vida, os 270 dias de gravidez. É muito importante já cuidar desde o período da concepção, ok? Isso tudo vocês vão ter com muita clareza, né? E com assim, com um linguajar muito fácil, próprio para que vocês possam perceber e conhecer esses processos de neurodesenvolvimento. Quando a gente fala sobre sinaptogênese, por exemplo, formação de novas sinapses, nós temos que ter em mente
que essa criança, assim que nasce, ela tem um pico de formação de sinapses. Mas será que o que vai formar primeiro? As sinapses complexas, que são essas dedicadas às funções executivas, né? Tomadas de decisão, pensamento futuro, controle do comportamento inibitório? Ou será que são sinapses mais simples, que vão nos dar a condição, por exemplo, de percepções sensoriais? Sim, é isso que acontece, e acontece desta maneira. Primeiro, a gente tem a criação de circuitos simples, para que depois desses circuitos simples criados, eu possa ter os circuitos mais complexos criados, tá? Então é como a construção de uma casa em que eu faço um alicerce muito bem feito, para que depois tudo que é mais complexo possa vir em cima disso, né? Então não adianta romper fases. E essa talvez seja uma das maiores riquezas que a neurociência traz para a neuropsicopedagogia. Mostrar o que acontece dentro desse cérebro em cada fase e o que deve ser ensinado nessas fases. Tá? E aí, como um mestre em didática, você vai adaptar muito bem aquilo que é necessário para aquela fase. Então nós temos aqui um gráfico que representa, por exemplo, as capacidades sensoriais. E aí nós temos aqui representado visão e audição. E assim que eu tenho o nascimento, logo nos primeiros meses de vida, gente, aqui ó, antes dos 3 meses de vida, né? Assim que eu estou nascendo, quando chega o pico, eu estou aqui, ó, mais ou menos com 3, 4 meses de vida, de sinapses que estão relacionadas a processos sensoriais. E ela vem com muita força até mais ou menos aqui, ó, os 6 anos de idade. Obviamente, com sua janela maior antes de 1 ano de idade. Então aqui mostra muito, por exemplo, por que a proposta montessoriana, ela preza tanto por estímulos sensoriais. Quando você pega a Regia Emília, quando você vai ler sobre Vygotsky, o quanto eles falam sobre essa integração, essa experimentação da criança. A criança precisa ser estimulada sensorialmente, né? Regia Emília é baseado nos estudos lá, né, de uma cidade na Itália que chama Regia Emília, foi feito pelo Noris Malaguzzi. Então, gente, nós precisamos entender que existem momentos ótimos, chamados também de períodos de oportunidade, para que determinadas habilidades sejam desenvolvidas, né? Quando eu olho, então, para capacidades sensoriais, logo no iniciozinho da vida e com muita força até os 6 anos. Então, pega todo o nosso ciclo de educação infantil, antes do Fundamental 1, né? E aí nós temos aqui, ó, pontilhada, a linguagem, que também aqui, ó, logo com 6 meses, com 9 meses, a gente tem o pico de todas as sinapses que estão envolvidas com a linguagem. Quando a gente olha para isso, então, eu preciso conversar com a minha criança, eu preciso falar para ela o nome das coisas, dar comandos, perceber se ela está entendendo tudo isso. É nessa hora que eu posso falar em mais de um idioma com essa criança, porque ela está no momento ótimo para aprender a língua. Tá? Seja a língua mãe da pátria em que ela nasceu ou uma língua estrangeira. E ela vai ter grande facilidade de entender tudo isso. Né? E você percebe que essa construção de linguagem vem junto com a percepção sensorial, né? As capacidades sensoriais até aqui por volta de 6 anos, quando está tudo muito bem instalado e pronto. Essa criança não está alfabetizada ainda, mas ela fala muito bem e pode falar mais de um idioma, sem nenhum problema. E é no momento em que eu começo a construir todas essas sinapses, que quanto mais eu estimular, mais eu vou manter essa circuitaria ali preservada e duradoura. Se eu não estimulo, a poda vai tirando. Então a gente precisa entender quando é o momento ótimo para tudo. Esse curso abre a cortina da vida para vocês, tá? Em seguida, temos aqui um gráfico que representa funções cognitivas superiores, né? Então eu tenho controle emocional, impulso de comportamentos, tomadas de decisão, raciocínio, memória de trabalho, tudo isso está envolvido aqui. E olha que curioso, embora não seja tão precoce, a gente já vê ali antes de 1 ano ela crescendo e o pico aqui por volta dos 2 anos de idade. Se mantém muito alta, inclusive até os 6 anos de idade, e ela vem diminuindo à medida em que a gente entra na adolescência e já vai passando depois para a fase adulta, né? Porque aí a gente já espera que aqui essas sinapses estejam muito bem organizadas.
Aqui eu tenho controle emocional. Então, impulso do comportamento inadequado. Saber a hora de falar, a hora de entrar numa brincadeira, saber se comportar nos ambientes. Então, se eu não começar a ensinar isso logo ali na educação infantil, depois essas circuitarias já passou ao momento ótimo e, embora eu consiga mudar, elas já vão estar instaladas com o comportamento que foi ensinado. Então, muitas vezes, uma criança, porque tem 3 anos de idade, não tem rotina nenhuma na vida, tudo é entregue na mão dela, mas era essa hora de ensinar que ela tem que escovar os dentes, que ela tem que trocar de roupa, que ela precisa comer sozinha, que ela tem que entender qual é a hora de dormir. Ela precisa perceber que existem regras dentro de um ambiente. E as regras, gente, a gente tem que lembrar, tanto para os adultos como para as crianças, regra é muito legal, porque a regra não está só em obrigação. Regra também estão nas brincadeiras. As brincadeiras são entupidas de regra. Então uma criança não pode quebrar as regras de uma brincadeira, porque é brincando que ela entende que respeitar os limites tem impacto que pode ser positivo na vida do outro. E aí ela entende uma questão que é chamada de empatia, convívio social, vida em grupo, porque se ela pode quebrar todas as regras, seja em casa, seja em brincadeiras na escola, e isso para ela não é nenhum problema relacionado a prejudicar o próximo e eu não ensino essa percepção, ela cresce uma criança que não vai respeitar regras. Vira um adulto que é muito difícil de se encaixar e se adequar. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, tá? E é brincando que uma criança aprende tudo isso, tá? Então esse é um outro gráfico muito interessante, mostrando que primeiro são sinapses mais simples, como capacidade sensorial, depois relacionada à linguagem, para depois virem as funções executivas, tá bom? E que isso tudo, se a gente fizer o corte aqui, ó, em 1 ano de idade mais ou menos, ou nesses primeiros 1000 dias de vida, a gente tem o pico disso tudo nesses primeiros 1000 dias de vida. Alguma coisa como funções executivas continuam com alto grau de potencial para mudança até os 6 anos de idade, mas depois eles vêm caindo. De 10 anos para frente, despenca, tá? Então, não podemos subestimar essa fase, tá? 6 anos a gente faz o corte da primeira infância. Aqui eu já tenho que ter um indivíduo muito bem equilibrado, entendendo sobre regras, sabendo como se comportar, ainda não como um adulto, mas já neste caminho, podendo sentar na sala de aula, se alfabetizar, com coordenação motora fina adequada, né? Então a gente olha agora para esse quadro, né, que é do tempo de aprender, e nós temos aqui períodos decisivos, ou períodos de oportunidade, ou períodos críticos, tudo isso significa a mesma coisa. Qual o momento ótimo para desenvolvimento do cérebro. Então nós temos algumas funções, por exemplo, segundo idioma, que a gente comentou ali. Vocês viram o gráfico de sinaptogênese ou de criação de novas sinapses para os neurônios da linguagem, logo no início da vida. E aqui, ó, esse quadro mostra que desde o início você tem que colocar. Essa primeira infância até os 6 anos, nossa, seria brilhante, mas ainda guarda um bom potencial até os 10 anos de idade. Música, por volta dos 4 anos, e aí vai embora. Quanto mais cedo, melhor. E a música vai trazer percepção de métrica, de tempo, de raciocínio, percepção. São percepções e construções que vão melhorar o processo atencional e que podem ajudar nas outras disciplinas, como geografia, matemática e por aí vai, tá? A matemática está intimamente ligada à musicalização, né? Então a música aumenta o potencial de raciocínio lógico para uma criança e melhora o desempenho em tarefas de matemática quando essa criança está exposta antes a um exercício, né, de musicalidade. Então, gente, a gente não pode menosprezar essas coisas no nosso cérebro. É nesta idade que eu tenho que entregar isso. Deixa o que foi inventado para o homem quando o cérebro estiver pronto para receber isso. Os cálculos matemáticos. Aqui nessa idade, eu posso ensinar as formas geométricas, posso fazer isso a partir de instrumentos musicais, posso ensinar quantidades relativas. Depois ele vai processar o cálculo. Esse cálculo matemático, apesar de ter um raciocínio no lobo parietal, que é um dos lobos do nosso cérebro, e nesse curso você vai entender a divisão e a função desses lobos, ele não depende só dessa região para que ele se processe, tá? Eu preciso da visão, eu preciso ter boa coordenação,
preciso conseguir interpretar todos os sinais que estão sendo colocados para eu formular aquele cálculo, tá? Então, gente, se isso não está bem desenvolvido, nada vai acontecer lá na frente, tá? Controle emocional. Quanto mais azul escuro aqui nesse quadro, maior é o potencial durante essa idade. Então, o controle emocional tem maior potencial até 3 anos, gente. 2, 3 anos de idade. E ele vai diminuindo até os 6 anos de idade. Depois ainda continua com potencial, né? A gente ainda pode alterar, mas o momento ótimo é aqui, ó, antes do Fundamental 1, tá? Linguagem. Aí nós vimos que pode ultrapassar um pouquinho, mas o grande potencial está aqui no início. Aqui é compreensão dela, tá? Aqui eu falo do segundo idioma, como falo do primeiro idioma, começar a entender as nuances, a vocalização, o tom, o timbre, a acentuação, para aprender a falar e processar essa linguagem está aqui dentro dessa janela, tá? Símbolos, gente. Símbolos é de extrema importância, né? Ela entende, por exemplo, que são as quantidades relativas, por exemplo, que o número 3 representa um grupo de 3 objetos. Formas comuns de reação é a capacidade de responder de forma positiva a novas experiências, para que a criança não estranhe algumas mudanças, afinal de contas, o mundo lá na frente do adulto, e nem precisa chegar lá, né? Só chegar no Fundamental 2, ela já tem um choque muito grande com a mudança. Se a criança não lida bem com isso desde cedo, ela tem dificuldades de conseguir fazer essa passagem de bastão ou essa passagem de fase, né? Que já é da educação infantil para o Fundamental 1, que tem menos trauma, mas do Fundamental 1 para o 2 e depois para o ensino médio, faculdade e assim vai. Tá? Habilidades sociais é a capacidade, né, que a criança tem de se relacionar positivamente com todos os seus colegas. Quando a gente fala dessas habilidades, a gente está dizendo aqui, ó, que isso também está aqui nesse corte ainda muito cedo, com grande oportunidade até os 6 anos de idade. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ó, 6. Até 7 anos, mais ou menos. Vocês percebam que tem aqui um desalinhamento, né? Mas aí é só a gente contar as casinhas. Então, gente, isso tudo tem que ser levado em consideração. E dentro desse curso a gente casa a embriologia com a migração neuronal, a formação desse sistema nervoso, falando sobre a sinaptogênese ou a criação dessas sinapses que vão desenvolver essas funções. E quais são essas janelas de oportunidade para cada uma delas, que aí é ensinar o que, para quê e quando. Eu preciso saber o que ensinar e por que eu estou ensinando e quando eu devo ensinar isso, tá bom? Você vai entender que, embora eu tenha no útero uma predominância dos genes, depois que nasce eu tenho uma mistura, né, entre o ambiente e todos esses períodos críticos ou ótimos para o desenvolvimento das capacidades sensoriais, motora, por exemplo, como a linguagem e também coordenação e tal, e das cognições mais elevadas relacionadas à função executiva. O meio ambiente influencia muito, por isso uma escola, um professor, uma família, uma sociedade que entende essas etapas, respeita isso e trabalha a favor deste fluxo de neurodesenvolvimento, produz cidadãos mais capazes, competentes e seguros, menos suscetíveis a abalos, porque estão devidamente estimulados e bem desenvolvidos. Tá? Esse gráfico é um gráfico que mostra essa mistura entre o ambiente, os genes e os períodos críticos, tá? Até o comportamento no adulto. Dependendo de como eu modular esse ambiente, né, em casamento com a herança genética que a pessoa tem, dentro desses períodos críticos, eu posso ter comportamentos que não são comportamentos esperados para um adulto. Então, a neuropsicopedagogia traz muitos elementos para vocês, tá? Além de tudo isso que eu já comentei, nós vamos aprender a função de cada uma dessas áreas cerebrais e como é que, primeiramente, esse cérebro é ativado. Vocês vão conhecer, por exemplo, né, a formação reticular, que forma o que a gente chama de SARA. SARA é o sistema ativador reticular ascendente, ou seja, sai da formação reticular um sistema que ativa
ativa todos os neurônios do cérebro. Por isso ele é ascendente, ele sobe e ativa tudo isso. É do sistema reticular para o tálamo e a partir de uma área chamada tálamo, que você também vai conhecer no nosso curso, você tem a ligação com todas as áreas do córtex cerebral, tá? Aqui nós temos alguns neurotransmissores envolvidos nesta ativação. E você vai perceber que, por exemplo, os impulsos visuais passam primeiro aqui por essa formação reticular. Que os impulsos auditivos também passam primeiro por ela. Que os estímulos táteis passam da medula espinhal para ela. Então, que embora eu tenha um lobo chamado lobo temporal, que cuida de receber os estímulos auditivos, o que acorda os neurônios do nosso lobo temporal para poder interpretar o som que está chegando é esse sistema reticular ativador ascendente. É ele que faz isso acordar. Se ele não acorda esses neurônios, né, se eu não tenho primeiro a atenção, que é ele que faz isso, ele dá essa atenção, eu não consigo assimilar o conteúdo. Então, muitas vezes, uma criança que está em sala de aula e está com esse sistema ativado, por exemplo, para piadinha ou para bagunça que o colega está fazendo, ou para uma informação que está no celular, dificilmente ele vai capturar o que o professor está dizendo. Eu, enquanto professor, se estiver num momento que é crucial da aula, preciso dizer para a turma, opa, todo mundo aqui comigo, presta atenção, para poder fazer esse sistema se ligar para o que eu vou dizer. Senão, essa criança não consegue assimilar. E não adianta achar que porque é mais jovem, consegue assimilar várias questões ao mesmo tempo, porque a nossa memória, principalmente essa ainda, do processo de ensino, que ainda não passou por uma memória de longo prazo, que é a memória de trabalho, memória de curto prazo, ela trabalha com informações muito limitadas. Então ela não consegue receber muita informação ao mesmo tempo. E aí só vai ficar para a criança aquilo que mais tem significado. É como se a gente tivesse que o tempo inteiro chamar a atenção da criança, jogar pequenos desafios para que ela possa degustar esses desafios, resolva isso junto com a gente na aula e isso se torne um ciclo virtuoso, porque criança adora isso. É assim que um videogame deixa ela tarada ali 6 horas. Ela não fica 6 horas prestando atenção no videogame. 4, 6 horas. Não fica. Esse nível de atenção dela vai oscilar. Mas, se todas as horas, e aí quem constrói gamer sabe disso, ele jogar de tempos em tempos um desafio e esse desafio for possível e a criança conseguir terminar o desafio, essa criança, além da noradrenalina, né, que é liberada aqui, ela também tem dopamina, serotonina, né, e o glutamato. O glutamato ativa tudo isso aqui. A serotonina dá uma sensação de alegria na hora que você está fazendo isso. E a dopamina dá a sensação de prazer, aquela satisfação de ter participado desse desafio. Quando eu olho para tudo isso, eu tenho aqui um ciclo vicioso. Essa é a química do vício, principalmente noradrenalina e dopamina. É nessa hora, então, que eu torno prazeroso o ambiente de ensino e aprendizagem. Mas para isso, a minha didática precisa ser uma didática interativa, bacana, tá? Então a gente pode dividir isso num filtro em que a gente chama filtro sarado, que é do sistema ativador reticular, que é ascendente, pode ser sarado. Esse A entra com emocional, representado pela amígdala, e o do pela dopamina. Então, a primeira coisa que a gente tem é nova informação chegando. Toda informação no sistema nervoso de um ser humano é proveniente, né, dos órgãos dos sentidos, tá? Principalmente a visão e a audição, tá? Para as pessoas que não têm nenhuma deficiência. Mas é o que o ser humano costuma mais utilizar. Então você tem aqui a boca do funil. A primeira coisa são os estímulos que são trazidos pelo ouvido e pelos olhos, por exemplo. E como nós vimos nesse slide anterior, ó, eles ativam o sistema reticular ascendente e aí acordam todas as áreas do cérebro. O tálamo pega essa informação visual, por exemplo, e manda para a área visual primária, que é essa daqui. Aí a imagem se forma.
Da mesma maneira, quando o estímulo auditivo acordou o cérebro, o tálamo que recebe todas essas projeções aqui da formação reticular, pega esta parte auditiva e manda para o lobo temporal na área auditiva primária. O lobo temporal não está desenhado aqui, ele estaria aqui do lado da cabeça cobrindo isso, tá? Então eu tenho a percepção dos estímulos sensoriais. E aí nós temos o sistema de ativação reticular, e isso então agora está nas áreas redistribuídas pelo tálamo, nas áreas de identificação dos estímulos. Aí o que eu vou fazer? Identifiquei um estímulo. Imagina que você está dando aula, como eu estou dando, e o telefone toca. Então eu tive um estímulo auditivo do telefone tocando, acordou o meu cérebro, chegou na área, né, redistribuído pelo tálamo, na área primária da audição, e eu interpretei o som como sendo o som do meu telefone. Aí entra a amígdala, e aí ela vai dizer assim, ó, bom, esse telefone tocando agora é útil para você? Você vai ter que atender? Porque você está dando aula, né? Se for útil para mim, eu atendo, senão eu não atendo. E aí no final eu tenho a dopamina me dando a satisfação do resultado através da decisão que eu tomei. Então a gente tem que entender que isso é um funil e que aqui dentro, por exemplo, a gente tem a memória de trabalho, né? Ligando todas essas coisas. E a memória de trabalho está não só contextualizando aquilo que a gente acabou de receber de estímulo, como está fazendo um confronto emocional com aquilo para saber se é o ideal. Quem faz essa parte é o lobo pré-frontal. Então o meu cérebro ficaria assim, ó, meu telefone tocou e eu estou dando aula. Tem alguma coisa que possa me preocupar fora desse ambiente da aula? Não, lá em casa está tudo normal. Quem está ligando é minha esposa e está tudo normal, não tem nenhum problema. Então eu não atendo, essa é a decisão. E isso me gera uma satisfação por uma decisão correta tomada, dopamina. E isso é que vai tornando todos os desafios e as coisas mais interessantes. Então a gente tem que conseguir colocar pequenas perguntas que eles consigam responder. Por exemplo, vocês querem estudar no Fundamental 2, juntar todos os conhecimentos no tema transversal, pergunta para os alunos como o navio boia, como o avião voa. Vamos ver esses caras recebendo essa mensagem, tentando tirar, entreguem para eles caminhos onde eles possam buscar essas respostas e deixem eles responderem. Eles vão se satisfazer ao máximo. E aí cada professor, o de história, vai falar sobre a história em relação aos navios, às cruzadas. Cada um vai casar com o seu conteúdo obrigatório. É um tema transversal que todo mundo consegue falar. Né? Um vai falar de química, outro de física, outro de matemática, tudo utilizando esse tema. Isso torna a aula mais alegre, torna o conteúdo mais claro, palpável. A criança com interesse aprende rapidamente e aí você começa a fazer o seu alicerce, a sua base, em cima de um mecanismo que vai ajudar ele a se viciar nisso. E é um vício do bem. Isso torna o ciclo virtuoso, tá? Isso é muito bacana. E da onde vem isso? Bom, esse filtro sarado, na verdade, é do professor Steven Pinkers, né? Mas ele fala muito baseado neste gráfico de esquecimento, né, que foi publicado pela primeira vez, né, pelo Ebbinghaus. E aqui esse gráfico de esquecimento, ele mostra sobre a retenção de conteúdo horas depois, 24 horas depois, uma semana depois e um mês depois da aula. Em que o ensinamento é esse gráfico azul. E que se você está assistindo a minha palestra, ou assiste uma aula, seu aluno assiste sua aula, e nunca mais esse aluno pega num livro para estudar, 10 minutos depois da aula, sobraram 45% do que foi dito na aula. 10 minutos depois. Já considerando que a primeira exposição nunca vai entregar 100%. Ela parte de 75% do conteúdo. 10 minutos depois cai para 45. 24 horas depois, gente, você tem 25% de conteúdo no seu cérebro. Uma semana depois, você tem 15%. E um mês depois, você tem 5% do conteúdo que foi dito nessa aula. Então, aquele aluno que deixa para estudar 5 dias antes da prova, esquece.
máximo que ele pode conseguir é decorar a matéria para fazer a prova, mostrar para o pai e para o professor, que aí se sentem felizes, mas de fato ele não aprendeu nada. Ele participou de um processo de ensino e saiu igual tinha entrado. Esse não é o objetivo de um professor. Esse não é o objetivo de vida de ninguém que cuida de uma criança. De outra maneira, se horas depois de ter visto o conteúdo em casa, ele já faz um estudo, ele volta isso para 100%. E se 24 horas depois ele estuda novamente, e depois 24 horas ele vem estudando uma semana e depois um mês de estudo, percebam que não só ele volta esse conteúdo todo para 100%, como a queda depois fica dentro da faixa dos 75% de assimilação. Ou seja, dentro de um bimestre, o ideal é que a criança crie uma rotina, aí a gente volta lá no início da palestra e vê, poxa, por que eu já não desenvolvi o costume de rotina na minha criança desde 3 anos de idade, 2 aninhos de idade? Porque agora ele nunca teve rotina, o ideal seria ele estudar 30, 40 minutos por dia. Era o suficiente. Com essa rotina, ele se torna um craque em qualquer disciplina, um aluno que vai tirar notas excelentes, sem esforço, sem dor. Ele vai ter uma experiência prazerosa de ensino e aprendizagem. Quanto mais prazerosa é essa experiência, quanto mais legal for o professor, o ambiente escolar, o ambiente familiar, quanto mais as regras estiverem claras e a partir do momento em que ele cumpre essas regras, ele se sinta satisfeito, regozijado por conta disso. Ah, professor, eu posso dar prêmios para eles? Pode, mas você tem que ter cuidado para não fazer essa educação por suborno. Então, para as famílias, o que eu oriento? Que o prêmio seja um encontro de momento em família. Olha, filho, você está cumprindo tudo tão bem. Então, esse mês, se todas as metas forem atingidas, tanto minha quanto tua, é bom que o pai e a mãe também tenham metas. Nós vamos fazer um passeio em família, lá naquele parque que você gosta de ir para andar de skate, vamos almoçar junto. Procure momentos em família para fortalecer ainda mais esses laços, equilibrar ainda mais emocionalmente essa criança e para que ela possa ter uma aprendizagem mais prazerosa. A gente precisa levar muito em consideração esse gráfico de esquecimento, tá? As tarefas de casa, passar esse papel da importância disso para os pais, para que essas rotinas sejam instaladas, tá? Bom, vocês precisam imaginar que o início da construção sináptica é como uma mata fechada e que à medida em que as sinapses que estão sendo ligadas começam a ser mais utilizadas, eu vou abrindo um caminho de facilitação desta informação no cérebro. E quanto mais isso for utilizado, mais esse caminho vai se marcando. E aí de uma mata fechada eu passo para uma picada, dessa picada eu passo para uma trilha pequena, e nessa trilha, por exemplo, agora, mesmo que eu não veja essa informação por semanas, quando eu volte, eu ainda sou capaz de achar essa trilha. Percebam que esse conteúdo está muito mais fixado nesse cérebro. O processo de formação de memória, ele não é um processo instantâneo de virar a chave. Eu não tenho a memória, agora tenho. Ele é um processo de construção que depende da repetição, que depende do vínculo emocional, que depende de muitas variantes, que nesse curso vocês aprendem como manipular tudo isso dentro de sala de aula. E aí, se eu continuar utilizando, relembrando, colocando esse elemento, essa estrada, esta trilha começa a ficar muito mais larga, se torna uma estrada, e essa estrada, no futuro, se torna pavimentada. Agora eu posso voltar aqui décadas depois, que eu vou encontrar essa estrada muito viável e pronta para ser utilizada, tá? Assim se instala uma memória no cérebro. Por isso é um processo de construção que vai dos métodos de ensino até a aprendizagem de fato. E se eu não percorrer este caminho, eu fico com essa mata fechada, ou com uma picada ou uma trilha, que se eu levar muito tempo de novo a resgatar, eu não acho mais, tá? Ela se desconstrói, porque não foi fortemente vinculada dentro desse sistema nervoso, tá? E, obviamente, no futuro, o que a gente espera é que esse cérebro esteja repleto de vias, né,
pavimentadas, altamente utilizadas, com fluxo de velocidade de informação brilhante, né? E que essa pessoa tenha muito conhecimento para exercer suas profissões, tá? A gente precisa entender, gente, que estamos saindo de um mundo em que até pouco tempo existia exclusão. E a neuropsicopedagogia, ela é uma das ferramentas, né, para trazer a inclusão de fato. Ela combate a exclusão, porque ela faz com que o professor, que agora sabe sobre neurociência e sobre psicologia humana, aliado a todo o seu conhecimento de didática, faz com que o professor possa lidar com essa diversidade. Então, durante muito tempo, a gente simplesmente excluía quem não conseguia seguir na tocada que o professor colocava dentro da sala de aula. E era um problema do aluno correr atrás disso. E a gente sabe que a maior parte dos problemas não está na aprendizagem, está na forma de ensinar, né? As nossas crianças que possam vir a ter algum diagnóstico, embora tenham um diagnóstico, ainda assim são muito capazes de aprender. Haja visto o que está acontecendo com a síndrome de Down, gente, né? Então, a gente não pode achar que o problema está com a criança, que é o que se faz hoje e aponta muito o dedo, e que tudo é um diagnóstico. Provavelmente o processo de ensino é que não está bacana. Evoluímos um pouquinho desde o tempo em que se existia uma exclusão total para uma segregação, que é criar ambientes separados onde eu pegue todo mundo que estava excluído e coloque nesse ambiente. O que não resolve em nada o problema, porque essas pessoas não estão integradas, né? Evolui-se um pouco mais e cuidado agora com isso, que pode ser o que acontece hoje. Porque a maior parte dos professores não conhece do que a gente comentou aqui nessa palestra. É muito fácil pegar aquele professor que sabe disso na escola onde eu estudo, e na sala dele eu coloco todo mundo que estava excluído ali dentro. Ninguém aqui está conseguindo fazer essas crianças aprenderem. Uns têm diagnóstico, outros não têm. Vamos jogar todo mundo com aquele professor lá, porque ele sabe fazer isso. E aí eu tenho uma integração, mas eu não tenho uma inclusão. Eu continuo fazendo segregação. Então, pelo amor de Deus, gente, o Brasil vem vencendo tudo isso há séculos, né? Porque a gente fala de inclusão desde os anos 1800, quando, né? No século XIX, quando a gente teve a criação aí do Instituto dos Meninos Surdos, Instituto dos Meninos Cegos, né? E que evoluíram para o Benjamin Constant e por aí vai. Gente, as APAES surgindo, então desde o século XIX, passando pelo século XX, a gente vem execrando a ideia de uma escola especial, dentro da mesma escola, uma sala dos alunos especiais. Esquece isso. Todos são especiais. Não é? Né? Eu tenho crianças que têm deficiência e crianças que não têm deficiência. Eu tenho pessoas com deficiência e pessoas sem deficiências. Seja uma deficiência auditiva, visual, motora, intelectual, e é inserido no mesmo ambiente que eu vou fazer a inclusão, sabendo lidar com essa diversidade. E a ciência que constrói essa ponte rígida, forte, ligando o ensino à aprendizagem, independente da condição humana, é a neuropsicopedagogia. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado dessa palestra, tenham ficado aguçados e curiosos e procurem a nossa equipe de Criciúma e região para conhecer um pouquinho mais deste lindo curso de neuropsicopedagogia. Um beijo no coração, parabéns novamente pelos 12 anos, né, de muito trabalho e muita dedicação nessa região linda de Santa Catarina, que é a Criciúma e, né, a parte sul aí do nosso estado. Beijo e até mais.